Bom, pessoal, vamos continuar nossa disciplina de soldagem aqui, né? Então hoje nós vamos estar trabalhando aí o processo de soldagem, um novo processo por arco submerso, que ele tem algumas particularidades com os processos que nós já havíamos trabalhado em sala, né? O eletrodo revestido, MIG, MA e o TIG. Nós vamos ver aí que ele também, a fusão dos materiais ocorre por meio da geração de um arco elétrico. Falando aqui então, pessoal, de alguns fundamentos, né? O nosso processo de soldagem por arco submerso, né, ele é representado, aí vamos pegar aqui para destacar, pela sigla aí, né, SAW, que vem aí do Submerged Arc Welding, ou seja, ele tem aquela ideia, aquele conceito de um arco que fica confinado, fica submerso. Esse processo ele funciona como? Como é que nós temos a coalescência, né? Como é que nós temos aí a união dos meus metais? Como é que ocorre aí o fundamento aí básico, né? Nós vamos ter, no caso, aí, sempre um arame que nós vamos considerar nu, um arame metálico nu, que nós vamos ter o quê? Um arco elétrico então estabelecido aqui entre esse meu arame nu e a minha peça de trabalho. Tudo bem, pessoal? Então, o arco ele vai ser gerado aí por meio desse arame nu entre a minha peça de trabalho e o arame. Uma particularidade, né, que nós já começamos a ver que difere dos outros processos é o quê? A ideia do arco submerso vem daqui. Se nós formos observar aqui, né, nesse nosso diagrama, o que está ocorrendo aqui? Nós vamos ter aqui, como está sendo representado, nosso eletrodo aqui consumível, né, nosso arame nu. Então, nesse meu arame, ó, note que nós temos aqui a representação do arco elétrico ocorrendo. Só que esse meu arco elétrico, ele fica o quê? Confinado, como seria o nosso próximo tópico aí, ó, ele fica confinado a uma camada, né, de fluxo granular fusível. Então, eu fico aqui, eu tenho meu arco elétrico, a geração do meu arco, então ele vai ficar confinado, né? À medida que eu estabeleço, né, que eu faço a abertura do meu arco elétrico aqui, esse fluxo aqui granular, parte dele o que se funde e vai formar aqui, similar ao que nós vimos lá no processo de soldagem por eletrodos revestidos, né? Ele forma o que? A escória aqui, ó. Então forma essa camada de escória sobre o meu metal de solda, né, que é proveniente aí, na maior parte, do meu metal de adição, do meu arame eletrodo, e uma parte do metal de base. Então nós temos aí o conceito, como falado aqui. Vamos estabelecer o arco elétrico aqui entre o meu arame e a minha peça, e esse meu arco elétrico ele vai ficar o quê? Eu vou ter uma camada de fluxo aí que vai ficar sobre ele. Então esse fluxo aqui, pessoal, ele tem lá a ideia, por exemplo, do revestimento do eletrodo. No eletrodo revestido nós vimos o que ocorria. Nós tínhamos um eletrodo ali e em volta dele o revestimento. Então esse meu fluxo aqui que está sendo alimentado, esse fluxo granular, como está representando aqui, que fica aí um pouco à frente aqui da minha poça de fusão, né, sobre a superfície do meu arco, quais as finalidades que ele vai ter aqui? Ele tem finalidades iguais ali, por exemplo, à do revestimento do meu eletrodo. Ele vai ter a finalidade o quê? De proteger a minha poça de fusão contra aí a atmosfera, né? Nitrogênio, hidrogênio, possíveis elementos que possam estar entrando aqui no meu metal de solda e às vezes comprometendo a integridade aí. Ele vai ter também a função aí o quê? De ionizar o meu arco elétrico, né? Vai estar auxiliando na abertura e estabilização do meu arco elétrico, e também ele vai ter uma função metalúrgica, lógico. Ele vai estar aí, né, por meio desse meu revestimento, eu consigo aí agregar o quê? Diferentes propriedades mecânicas de acordo com os elementos que eu estou colocando aqui no meu fluxo. Então, repetindo aí, basicamente, a proteção da poça de fusão contra a contaminação atmosférica, ele vai auxiliar aí na abertura e manutenção do meu arco elétrico, e ele vai auxiliar também aí no controle aí do ajuste metalúrgico do meu depósito. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia. Então por isso que nós falamos, né, quando nós falamos aqui, né, arco submerso, o que está ocorrendo, né? O meu arco, ele fica ali o quê? Confinado debaixo dessa minha camada de fluxo. Então essa é a ideia do processo arco submerso. Ele foi um dos primeiros processos, assim, falando rapidamente, né, uma curiosidade histórica, né, ele foi desenvolvido lá na década de 30 para soldagens aí de grandes estruturas automatizadas. Então, tipo assim, dentro do processo lá
Então, a partir daí veio sendo aprimorado novos processos, mas ele é o pioneiro, digamos assim, nessa parte de processos que são automatizados, como a gente vai estar vendo aqui no decorrer da nossa aula. Então, né, pessoal, nós temos aqui, ó, primeiro ponto importante desse processo aí. Ele é um processo normalmente que ele é mecanizado, ou seja, quando nós falamos em mecanizado, é um processo aí automatizado, a ideia, né? Tipo assim, nós não vamos ter aí, por exemplo, o cara manuseando a tocha ali, manuseando como lá o porta-eletrodo. Nós vamos ter aí o soldador muitas vezes no processo por arco submerso, para quê? Para ele estar aplicando o conhecimento dele, regulando, fazendo posicionamento ali, aplicando valores corretos, né, de corrente, tensão, regulando a altura ali do eletrodo em relação à peça. Mas na maioria dos casos, então, vou até destacar aqui, né, esse meu processo aí, ele sempre, né, ele é uma operação aí mecanizada. Bem, pessoal? Pode existir semi-mecanizado, nesse caso o que? Nós teríamos aí o arame similar ao MIG-MAG. O arame aí sendo alimentado automaticamente pelos alimentadores ali, pelos os motores ali alimentando, tracionando, né, na minha tocha ali, e o soldador manuseando. Mas ó, particularmente é muito pouco, não existe isso daqui. Até por causa da dificuldade, né, pessoal? Por causa da questão do fluxo ali, o soldador está manuseando e está vendo o arco, então fica um pouco complicado. Aqui voltando, né, o metal então de adição, né, o nosso metal, nosso arame ali, ele pode vir aqui normalmente no mais trabalhado é o fio, é o arame ele mesmo, propriamente dito, né, arames aí com diâmetro de 2.4, 3.2, até 6 milímetros aí, mas algumas vezes também nesse processo de arco submerso, como eu vou estar apresentando mais adiante aí, eu posso ter esse meu consumível, esse meu arame eletrodo, na forma de fita. Vamos ver que existem fitas aí, às vezes até de 100 milímetros de largura, fitas finas, lógico, que vão estar sendo aplicadas aí principalmente para a parte aí quando são realizados os revestimentos, né? Ele é um processo também que muitas vezes, lógico, ele trabalha na união de materiais aí, principalmente na parte de peças grandes, né, peças brutas, mas também o processo de arco submerso, ele muitas vezes ele trabalha realizando que operações de revestimento, e muitas vezes nós aplicamos aqui o que? A fita contínua, né? Então isso daí auxilia, né? Favorece, aumenta a nossa produtividade. Bem, pessoal, então nós falamos aí também, ó, vou pegar aqui o meu marcador, só um minuto. O metal fundido solidifica-se, então nós temos aí a formação de escória. Então sempre nós vamos ter o que? Essa escória, né? Ela é proveniente ali do nosso fluxo que se funde, parte dele se funde, como está sendo dito aqui, né? Vai sobrenadar à medida que a força de fusão vai solidificando, forma-se a escória, então o que? Vai estar ali protegendo contra a minha atmosfera, né? Para que não haja contaminação atmosférica do meu cordão de solda. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Aqui nós temos alguns exemplos, né, pessoal? Assim, só para ilustrar mesmo aí a questão do processo em si, né, do fluxo fusível. Então, notem aqui, né, como eu falei, aqui nós estamos vendo, né, no caso sendo o fluxo fusível, né? Então nós podemos notar, né, por essa imagem aqui que no caso o arco ele está aí aberto aqui debaixo do nosso fluxo. Então parte desse meu fluxo, o que ocorre, né? Ele se fundiu, sobrenadou e formou a escória, essa parte que está rubra aqui ainda, né? Ela está se solidificando sobre o meu cordão para formar a escória. E parte do meu fluxo está aqui, está protegendo, não está deixando aí eu ter, por exemplo, a minha atmosfera participando. Ele vai estar favorecendo, como eu disse aí, na abertura e manutenção desse meu arco elétrico. Tudo bem, pessoal? Então aqui, só mesmo para nós ilustrarmos aí uma característica, assim, como é que é o processo, a diferença. Se nós estivéssemos fazendo essa mesma solda, por exemplo, aí, com um processo MIG-MAG, aí, um MAG, por exemplo, usando aí uma atmosfera ativa, nós estaríamos vendo aqui, na realidade, uma intensidade luminosa altíssima. O arco submerso não. Essa intensidade luminosa, ela fica ali confinada, né, abaixo do meu fluxo. Uma outra característica aqui, né, pessoal, nós vamos estar trabalhando
mais à frente um pouquinho falando, mas olha só também a particularidade, né? Muitas vezes nós podemos configurar, notem aqui, né, que eu tenho aí seis tochas aqui, ó. Tenho 6 arames, então, que vão estar o que? Abrindo esse arco aqui dentro de uma única poça de fusão. Então, ele é um processo, né? Nós vamos estar vendo, utilizam fontes aí que possuem intensidade de correntes altas, ou nós podemos trabalhar até com mais de uma fonte. Então, nós podemos fazer essas configurações aqui, por exemplo, para aumentar a taxa de deposição no meu processo. Eu quero fazer um revestimento, então, eu consigo fazer N tipo de configurações com o processo de arco submerso, nosso processo SAW. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, ele é um processo de alta produtividade, a produtividade do processo de arco submerso ela é muito elevada. Principalmente, né, pessoal, uma característica aqui importante, né? Quando nós temos os outros processos ali, né, processo, por exemplo, GMAW, que é o processo aí, que seria o MIG-MAG, o que ocorre, né? O rendimento, a eficiência desse processo, às vezes está ali em torno ali, aquele Nzinho que nós calculamos lá no aporte térmico, 65%, 70%. Mas aqui não, aqui, por que no processo SMAW, normalmente ele vai ter aí uma eficiência maior? Porque você tem pouca perca de calor aqui para o meio, né? Porque o fluxo, ele confina aqui, né, a minha temperatura, digamos assim, né? Os gradientes de temperatura na poça de fusão. Então, por isso que a eficiência dele aqui é alta. Às vezes você vê aí, algumas literaturas trazem 90%, 95%. Então, isso a gente vai tratar um pouquinho mais. A gente vai estar falando dessa eficiência aqui lá quando nós formos estudar aí a parte de energia de soldagem, aporte térmico. Mas só para ilustrar aqui, né? Ele é um processo que ele tem uma eficiência aqui bem maior do que os outros processos que utilizam o arco elétrico. Então, nós tínhamos trabalhado aqui, né, anteriormente eu falei, mas notem, né, que um ponto importante, interessante na realidade, vamos destacar, é que você não tem aquela exposição à radiação, a quantidade de emissão dos raios ali durante a soldagem, porque eles estão confinados debaixo do meu fluxo aqui fusível. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, nesse processo, nós não precisamos usar ali uma máscara de solda com um filtro específico ali para estar protegendo as vistas. Todavia, né, nós temos que estar trabalhando com EPIs, óculos aí, máscara, porque ele vai emitir, às vezes aí tem um risco da escória quando está solidificando, mas a parte da parte de proteção com as máscaras, com os filtros aí, né, filtro 10, filtro 12, a gente não vai precisar disso aqui no nosso processo de arco submerso. Nós vamos estar expostos aí à intensidade luminosa nesse processo. Outro ponto importante, né, pessoal, nós vamos ver aí, né, que ele sempre apresenta um arco estável e suave. Isso daí reflete o que? Em soldas de altíssima qualidade, né? O que ocorre ali? Quando você tem um processo que é mecanizado, né, então você consegue ali, por exemplo, vou ter lá aqui minha chapa. Coloquei aqui minha tocha, fiz a regulagem aqui da minha distância do bico de contato à peça, nosso DBCP. Trabalhei aqui, botei 20 milímetros. Então ele consegue se manter aqui, né, durante toda a minha... Lógico, pode ocorrer algum imprevisto, mas na soldagem aqui mecanizada ele vai se manter. Então isso aqui já é um ponto positivo, porque vai auxiliando o quê? Você manter os parâmetros que você regula lá, deixei uma tensão de 20 volts, uma corrente aí de, sei lá, correntes altas aqui, 450 amperes, então ele vai manter, dificilmente vai variar, por exemplo, por causa dessa variável. Você tem lá, por exemplo, o seu sistema, onde você consegue impor uma velocidade de soldagem. Uma velocidade de soldagem aí, você coloca ela, sei lá, você setou aí em 0,15 metros por minuto. Então, ele vai manter ali, então, ou seja, você vai conseguir manter o aporte térmico sempre uniforme, porque isso aqui é uma das variáveis lá
Você vai conseguir manter um perfil do seu cordão de solda uniforme, porque você mantém a velocidade de soldagem, você mantém a corrente, você mantém a tensão, você mantém a distância do bico de contato à peça. Então, ele é um processo aí que reflete o quê? Todos esses detalhes que eu falei para vocês, eles refletem aqui, ó. Ele reflete num arco que vai ser o quê? Estável e suave. Então, vai gerar sempre, como a gente pode observar aqui, né? Eu gero um cordão, né? Não sei se está tão claro aí na imagem para vocês, mas note que nós temos um cordão aqui, um perfil perfeito, né? Você vê que é todo uniforme, não tem assim irregularidade. Ah, ele está com um perfil até aqui já está outro. Não, por causa desses detalhes que nós tratamos aqui agora. Então é um processo que apresenta uma qualidade altíssima, solda de extrema qualidade, pessoal. Agora também, né, nós temos algumas desvantagens, pessoal. A primeira desvantagem, né, que está aqui relacionada, vamos até destacar ela aqui. Eu fico aí limitado à posição de soldagem que eu posso fazer. Como ele está dizendo aqui, né, nós ficamos limitados aí principalmente à minha posição de soldagem plana e horizontal. Por que isso daí, né? Como nós vimos ali, quando nós estamos fazendo essa minha soldagem ali com o processo de arco submerso, vamos apresentar aqui a chapa, a nossa tocha aqui, então o que ocorre, né? Antes de nós iniciarmos ali, nós vimos que sempre nós vamos ter o que? Vai ser aqui sobre a minha chapa, entre o meu arame, antes de iniciar, a gente libera aqui o que? O fluxo. O fluxo vai ser despejado, nós vamos ver que é por gravidade. Então o que ocorre? Esse meu fluxo não tem como eu pegar, por exemplo, se eu fosse fazer uma soldagem aqui que fosse aí numa posição vertical agora, eu fico impossibilitado. Por quê? Como é que eu vou fazer aqui para garantir que esse meu fluxo ele fique aqui nessa posição vertical e não caia? É impossível, né? Então nós ficamos reféns aqui nas posições plana e horizontal por causa desses detalhes. Aqui, como ele vai ser, esse fluxo ele vem por gravidade, ele fica aqui, ele é lançado sobre aqui a área onde vai ter nossa poça de fusão. À medida que nós vamos deslocando aqui essa tocha, com ali o cabeçote de soldagem, ela vai mantendo aqui, vai sendo alimentada continuamente. Aqui não. Antes mesmo de ensinar esse fluxo o que? Vai estar caindo. E se nós não tivermos ali como manter o fluxo sobre a minha poça de fusão, sobre o meu arco elétrico, nós vamos ter o que? N tipos de descontinuidades, porosidade, nós vamos ter ali instabilidade do arco elétrico. Então não é possível soldar em posições que não sejam aí planas e horizontal com o nosso processo de arco submerso. A horizontal, inclusive, né, algumas literaturas trazem ainda que ela é limitada à inclinação de até 15 graus. Se você tiver uma posição horizontal com inclinação maior do que 15 graus, você também não consegue soldar. Aqui, né, pessoal, um ponto importante também aí, um diferencial do processo, né, do que às vezes nós estamos acostumados a ver ali, né, uma fonte de soldagem aí de eletrodo, um processo MAG, um processo TIG, né, principalmente, vamos botar aí de comparativo, né, eletrodo revestido aí, uma fonte de MAG. Aqui, né, nós temos fontes aí que vão estar variando aqui de 400 a 1000 amperes, até, perdão, 2000 amperes. Então, intensidades de corrente altíssimas. Não é tão comum, né? Nós vemos aqui, normalmente nós temos fontes aí de 400, no máximo 500 amperes aí trabalhando mais comum, mais convencional aí no chão de fábrica. Aqui não. Normalmente isso daqui acaba sendo um requisito nessas altas intensidades de corrente no processo de arco submerso. O que faz ele de um processo que o que tem uma altíssima, né, produtividade. Soldagens circunferenciais. Então é possível fazer, mas você falou isso daqui, Otávio. Como? A soldagem circunferencial, como nós vamos ver, normalmente nós trabalhamos com viradores. Nós vamos ter ali, vou soldar um tanque ali.
Então eu tenho um virador, você faz a calandragem, você monta esse tanque, você apoia sobre esses viradores, só que você vai posicionar a nossa tocha de soldagem de uma maneira que ela fique o quê? Na posição de soldagem plana. Então isso daí o que? Vai garantir, normalmente monta-se algum dispositivo auxiliar em cima, né? Então permite que o fluxo aqui, que ele fique, né, concentrado ali na região do arco elétrico. Então, ó, um ponto legal também aqui, né, eu falei inicialmente ali que a gente podia comparar esse meu fluxo aqui, né, com o revestimento do eletrodo lá. Só que nós temos um diferencial aqui ainda, né? O que ocorre? Quando a gente combina aqui então o fluxo com o metal de adição, nós podemos ter ali o que? Diferentes tipos de propriedades mecânicas. Eu posso estar tendo um ajuste na minha composição química, que eu posso ter um ajuste na minha composição química próximo ali do meu metal de base, assim como eu posso pegar e combinar ali um arame eletrodo específico com um fluxo específico e, por exemplo, fazer ali uma soldagem de revestimento duro. Então, ele me possibilita uma gama muito grande também de combinações, diferente do que eu ia falar do eletrodo revestido. No eletrodo nós temos a desvantagem o quê? Que você tem ali, às vezes, a alma metálica e junto à alma você já tem o revestimento que já vem ali estrudado, já vem ali tratado, então você não tem como variar. Você tem que... Aqui, às vezes, eu tenho o arame e posso variar apenas, por exemplo, lá o fluxo para ter uma propriedade mecânica desejada. Aqui no eletrodo revestido não é possível, tem que estar variando sempre o eletrodo revestido, porque eu não tenho essa possibilidade de mudar o revestimento e deixar, por exemplo, a alma. No processo de soldagem por arco submerso eu tenho. O arame me atende, é só eu trocar o fluxo que eu vou conseguir ter a propriedade desejada. Na maioria dos casos, né, pessoal, a propriedade aqui no processo de soldagem por arco submerso, ela é dada, logicamente, mais pelo fluxo do que o próprio arame. Os elementos de liga que vão ali estar modificando, fazendo ali o ajuste metalúrgico, eles vêm ali o que? Do meu fluxo de soldagem. Como está aqui, né? O processo de soldagem por arco submerso aí, ele é muito utilizado ali, né, para soldagem aí, né, de perfis estruturais, vigas I, por exemplo, né, costuras longitudinais de tubos, como eu já dei o exemplo aqui, componentes de máquinas pesadas, né, se nós observarmos aí, por exemplo, você pega essas escavadeiras hidráulicas aí de esteira, onde você vê que a lança onde fica a concha delas, você vê ali onde existem as dobras de união por meio de solda, você vê que são cordões de solda longos aí, de, sei lá, 3 metros e meio, sem parar. Você vê que não existe nem emenda ali às vezes. E na maioria dos casos são feitos aí, por meio desse meu processo de soldagem de arco submerso. Essas grandes vigas aí estruturais, pontes. Então o pessoal trabalha muito aí com o processo de arco submerso, amplamente utilizado nessa parte da fabricação aí estrutural, né? Muito utilizado mesmo, porque você consegue fazer soldas longas às vezes, aí, principalmente, né, por causa de fatores de trabalho muito altos das fontes, porque você tem fontes de corrente altíssimas, então você consegue fazer períodos de solda aí muito grandes e cordões de solda muito longos. Você tem essas configurações, como nós vimos também aí, que eu vou estar falando mais adiante, né? Arcos gêmeos, você pode ter aí 4, 5, 6 tochas numa única poça de fusão. Então é um processo aí amplamente utilizado nessa nossa parte aí de soldagem, aí na parte, vamos dizer assim, pesada, na parte bruta, né? Estaleiros, aí, navios, essas soldagens que requerem qualidade, muito bem aceita aí o nosso processo de arco submerso. Tudo bem, pessoal? Muitas vezes é utilizado, né, por exemplo, nessa parte, nessas indústrias aí que mexem com laminação, por exemplo, esses rolos aí dos cilindros laminadores, né? Então muitas vezes aí fazem soldagem de revestimento, né? Soldagem de recuperação para posterior usinagem. Então o processo de soldagem por arco submerso muito utilizado nesses pontos que eu levantei aí. Aqui um exemplo só para ilustrar, né, como é que seria aí mais ou menos o equipamento. O que seria o virador, né? Então nós temos um tubo aqui. Então, como eu falei, nós podemos fazer soldas circunferenciais, como está sendo ilustrado aqui. Notem aí, né? Então, como é que funcionaria mais ou menos? Eu tenho aqui redutores, né, de velocidade, motores e provavelmente que vão ter inversores de frequência para você botar a rotação desejada ali, né, que vai impactar na velocidade de soldagem que você está impondo.
Então eu tenho aqui, né, os viradores, coloco meu tubo, aqui ilustrando até um ponto onde estaria, nos cordões de solda. Então note, né, que quando é colocado, você tem essas torres, você bota o seu cabeçote posicionado de uma forma que ele ficaria na posição de soldagem plana, sobre então o meu tanque aqui, pegando esse exemplo. Então o tanque rotacionaria, lógico, eles botam alguns dispositivos para auxiliar manter lá juntamente o fluxo, para o fluxo não sair da região do arco elétrico. Mas é possível, nesses casos aqui, eu estar realizando soldas circunferenciais com o meu processo aí a arco submerso, nosso processo SAW, por meio dos viradores aí de tubos. Muito utilizado também, né, pessoal, pegando a ideia aqui, né, esses tubos aí que você vê em forma helicoidal, nesses tubos aí de grandes diâmetros, você vê que ele é feito que à medida que ele já vai conformando ali fabricando esse tubo ali, você às vezes já tem o processo de arco submerso, onde muitas vezes você já tem aqui sobre o tubo, já vai soldando ali, onde vai formando ali, quando ele já vai saindo e já vai sendo conformado e formando a hélice, fabricando esse tubo, você já tem tanto na parte externa, às vezes como internamente, soldando simultaneamente o que? O processo de arco submerso. É o processo que é utilizado aí para soldagem desses tubos de grande diâmetro aí, que são fabricados aí nessa forma igual a hélice, né? Onde você vê que a chapa ela vai ali sendo conformada e você vai sendo toda feita por meio de soldagem ali. Então aqui, né, os principais materiais são soldados aí pelo meio do meu processo SMAW. Então nós temos aí o aço carbono, né, logicamente, o material mais trabalhado. Soldagem de aços carbonos, nós podemos fazer aços baixa liga, nós podemos soldar aços inoxidáveis e podemos fazer o cladding aqui, né, que nós chamamos aí, que são na realidade os revestimentos. Então tudo isso é possível ser feito pelo meu processo SMAW. E como nós falamos, o que me possibilita eu fazer essa grande gama aí de soldagens, de materiais diferentes processos? O que? É graças aí, isso daqui está ligado principalmente, lógico, ao tipo de arame que eu posso estar escolhendo, mas também nós temos aí tudo isso daqui, nós temos graças também aos fluxos, né? Eu consigo aí trabalhar com diferentes formulações aí nesses meus fluxos. Aqui, né, pessoal, falando, né, os eletrodos de soldagem arco submerso tem diâmetro geralmente, né, variando aí, ó. Eu começo em 2.4, né, notem aí diâmetro muito maior, até mesmo do processo MIG-MAG convencional, que nós temos aí arames aí no MAG, né. Nós temos arame aí 0,8, 1,0, 1.2, os mais convencionais que trabalham na área aqui, 1.6. Note que esse daqui já começa com 2.4 e pode chegar ao diâmetro aí de 6 milímetros. Então, nós conseguimos o que? Altíssimas taxas de deposição com o meu processo de arco submerso. Aqui tem até um comparativo, ó, SMAW, né, eletrodo revestido. Vou botar aqui eu tenho aí GMAW, seria o nosso MIG-MAG. Temos aí o arame tubular, né, aqui, Flux Cored. E agora nós temos algumas configurações aqui, ó. Arco submerso com um arame, uma única tocha, né, e 2 arames. Notem aqui, pessoal, a taxa de deposição, né, a aproximação aqui. Isso aqui são valores aí de literaturas, né? Então isso aqui vai ter toda uma característica, né? Vai ter um valor ali específico de tensão, vai ter um valor ali específico de corrente, vai ter ali uma velocidade de soldagem. Então, mas olha só o comparativo aqui. O eletrodo revestido, taxa de deposição quilos por hora, 0,5 a 3 quilos. Então pode chegar, então seja variando aqui esses parâmetros aqui, né? A corrente, tensão e a minha, por exemplo, velocidade de soldagem, ou outros parâmetros aí também. Então eu posso chegar de 0,5 a 3 kg. MIG-MAG de 1 kg a 8 kg em uma hora, de acordo então com os parâmetros também. Arame tubular de 2 kg a 12 kg. E agora, ó, processo por arco submerso. Então como é que ele se destaca, né? Ele pode chegar de 3
com arame a 20 kg, como ele pode chegar com 2 arames, por exemplo, e a taxa de deposição de 12 a 40 kg. É muito material, né, pessoal, em uma hora. Então, beleza? Uma curiosidade só para a gente fechar aqui nessa nossa parte. Ele fala, né, que a gente pode trabalhar com uma elevada densidade aqui de corrente, né? Vou destacar isso aqui, que é um ponto importante. Ele fala que nós podemos trabalhar com uma elevada densidade de corrente. O que seria isso, né? Quantidade é o efeito de você estar transferindo uma unidade de tempo de corrente numa quantidade, numa determinada área, né? Então algumas literaturas trazem para nós aqui que essa minha densidade de corrente aqui, ó, ela pode chegar ali de 60 a 100 amperes por milímetro quadrado. Note aí que é uma densidade de corrente considerável, né? Tudo bem, pessoal? Então aqui vamos falar rápido aí, mas quando nós falamos de equipamento aqui de soldagem, é basicamente, sim, o que tem em todos os processos aí. Lógico, muda algumas coisas, mas, por exemplo, ele é muito similar às características aí do processo Mig-Mag. Nós vamos ter sempre uma fonte de soldagem, nós vamos ter uma tocha, né? Uma tocha aí para processos automatizados. Nós vamos ter o alimentador de arame, onde nós vamos ter o nosso motorredutor ali, né? Com o sistema de roldanas ali para estar tracionando esse meu arame. Nós temos aqui um sistema de controle, onde nós vamos estar regulando aí, nesse sistema de controle, a nossa velocidade de soldagem, nós vamos estar regulando o valor aqui de tensão, vamos estar regulando o valor de corrente. Nesse meu sistema também aqui, tenho aqui para estar regulando essas minhas variáveis, vou ter, por exemplo, aí os amperímetros, voltímetros, para me estar acompanhando aí como é que essa minha corrente está evoluindo durante a minha soldagem. Dispositivo de alimentação de fluxo, nós vamos ver aqui que isso aqui não tem muito segredo, né? Esse dispositivo aqui, nós vamos ver que o fluxo ele cai por gravidade. A alimentação do fluxo aí sobre a poça de fusão é feita por gravidade. Muitas vezes nós temos aí em equipamentos mais modernos, né? Junto aí nós temos onde é lançado, então ele vai cair por gravidade sobre a poça de fusão. E nós temos também aí, sistemas que reaproveitam, né? Parte do fluxo que não se fundiu, ele vai puxar e vai estar jogando novamente ali para estar fazendo o reaproveitamento. E os cabos elétricos, a garra-obra, né? O cabo terra, mais popularmente conhecido, e os cabos aí que vão estar alimentando a nossa tocha de soldagem. Então, né, tudo isso aqui, exceto aí a fonte de soldagem, tocha, alimentador de arame, sistema de controle, dispositivo de fluxo, os cabos elétricos. Então, tirando a nossa tocha de soldagem, muitas vezes eles são montados aí no que nós chamamos de cabeçote de soldagem. Então, eles vão estar todos ali juntos, reunidos no nosso cabeçote de soldagem, como vai estar ilustrado na próxima imagem aqui. Não, mais adiante a gente fala isso aí. Depois eu volto aqui e a gente fala mais detalhado. Mostro lá para vocês na hora que falar exatamente dele, especificamente dele. Pessoal, aqui estão as fontes, né? Nós já havíamos visto algumas coisas. Nós podemos ter o transformador, onde ele vai fazer aí, nesse caso, corrente alternada. E eu posso ter o retificador lá, nós temos as placas, né, o conjunto lá com diodos, né, que fazem a retificação e possibilitam aí eu ter a corrente contínua, onde nós vimos aí que pode existir aqui nessa corrente contínua, nós podemos ter ela corrente contínua positiva e eu posso ter ali corrente contínua negativa. Então nós vamos ver também mais adiante, quando a gente tratar de corrente, que isso daqui influencia esses meus dois parâmetros, ou a corrente alternada também influencia aí na característica do cordão, vai influenciar no meu cordão de solda. Isso aqui influencia no cordão, né? Maior penetração, maior taxa de fusão, então nós vamos ver que a corrente
logicamente, todos os processos, como eu sempre falo, né, ela é o principal aí parâmetro. Então, nossas fontes elas podem fazer corrente contínua ou corrente alternada. Nós já falamos isso daqui, né, de 400 a 1500 com ciclo de trabalho a 100%, né? Mas como eu falei, pode existir fontes que chegam a 2000 amperes, a corrente máxima. Fontes de corrente tensão constante são utilizadas para arames com um diâmetro inferior a 4 milímetros. E com alimentador de velocidade constante. Então, normalmente aqui, nesse caso, podem ser trabalhados aquele conceito de tensão constante, porque nós temos aí o alimentador refazendo ali, sempre alimentando, então qualquer variação que nós tivermos ali, ele vai tentar retornar ali, ele vai tentar, por meio dessa retroalimentação que nós temos ali, tá controlando esse meu valor de tensão. Então, muitas vezes usado a tensão constante, mas nós podemos ter o que? Alimentadores com velocidade variável, quando é um caso de uma fonte de corrente constante. A corrente constante, né, qualquer variação que nós tivermos ali no meu comprimento de arco, eu vou ter o que? Às vezes, eu preciso de ter o que? Essa minha os alimentadores, ou seja, a reposição do meu arame ali. Então eu posso estar trabalhando também, às vezes, com corrente constante e aplicar aí alimentadores com velocidade variável. Só para representar aqui, né, pessoal, a nossa tocha de soldagem. Na nossa tocha, então, nós vamos ter esse meu bocal cônico, onde nós vamos ter acoplado aqui nela, né, fazendo a entrada por aqui do nosso fluxo. Então o fluxo vai ser, muitas vezes nós temos aqui um sistema para liberar, né, tipo uma fechadura, vamos dizer assim, né. Então eu libero, fecho aqui, fecha a passagem do fluxo, abro para ter a passagem do fluxo. Aqui então esse bocal para estar direcionando, né, concentrando sobre o nossa poça de fusão, sobre o nosso arame. Aqui dentro então agora eu tenho um bico de contato. Esse bico de contato ele é feito normalmente de cobre, ele vai estar acoplado lá em cima, né, ou algum ponto específico aqui, de acordo com o fabricante da tocha. Eu vou ter uma parte que vai estar conduzindo aqui a corrente. Vou só representar aqui, eu tenho ligado, por exemplo, aqui nesse ponto, o meu cabo positivo. Então ele vai estar passando essa corrente por dentro dessa minha tocha, vai estar chegando até esse meu bico de contato, e o bico vai estar transmitindo para o meu arame, para estar sendo feita a abertura aí do meu arco elétrico. Então esse bico aqui, de acordo com a bitola do arame, vamos ver lá, eu tenho um arame de 2.4, eu tenho que ter ali o meu bico de contato de acordo com o diâmetro do meu arame ali, do meu arame nu. Tudo bem, pessoal? Então foi o que nós falamos, bico de contato, e nós temos aí a parte, né, de fixação do cabo da corrente, né? Então esse cabo de corrente ele pode estar ali recebendo tanto uma corrente positiva, se não for um caso, por exemplo, uma fonte de corrente contínua, como ele também pode estar ali recebendo negativo. Isso aí vai depender, como nós vamos ver mais adiante, essa alimentação aí, cabo de alimentação, vai depender do que nós desejamos ali durante a nossa soldagem. Mais penetração, não, quero que o cordão tenha um maior volume sobre minha chapa. Então isso aí, nesse caso aqui de corrente contínua, eu posso ter esse cabo de alimentação aqui variando. E no caso lá da corrente alternada, ele vai variar ali no ciclo ali da onda da minha corrente. Alimentador de fluxo, foi como eu falei com vocês, ele não é muito, ele vai ser uma caixa ali, num formato meio cônico, para estar direcionando esse meu fluxo aí por uma mangueira até o bocal de saída, que eu mostrei na nossa tocha. Então sempre é feito aí por meio de gravidade, o lançamento, digamos assim, do fluxo sobre ali o cordão. E alguns sistemas, foi o que eu disse, nós podemos ter aí o sistema de recuperação. O que é isso? À medida que nós vamos soldando, eu estou aqui com o meu cabeçote. Nós temos a tocha, lançamos ali o fluxo, temos a nossa chapa aqui, produzi o meu cordão, aqui nós temos
nossa poça de fusão sendo gerada nesse ponto. Então estamos formando. Parte aqui então vira escória. Ali nós vamos caminhando, né? Parte se transformou na escória, aqui sobre a superfície do meu cordão, à medida que ele vai solidificando. E uma parte, né? Ela vai ser o quê? Uma parte vai ficar o quê? Parte do fluxo se funde, formando escória, e uma parte não. Ela fica sobre a superfície aqui, acima da escória. Então o que ocorre, né? Eu posso ter, em sistemas mais modernos, nós temos aí o que nós chamamos de os recuperadores, ou seja, a um grosso modo, ele vai tipo sugando aí esse meu material que sobrou, esse meu fluxo que não se fundiu ali, e direciona novamente aqui para o meu alimentador. Então, passa para um sistema aí para poder também limpar, né, tirar possíveis impurezas que existam, né, e volta aí, então para o meu alimentador. O sistema de controle, foi o que eu tinha falado, até passei o slide e voltei, vai estar aqui agora adiante. É onde nós vamos regular os parâmetros e vamos estar acompanhando, monitorando também ali no desenvolver da nossa solda, como é que estão esses parâmetros que foram ajustados. Setei 130, setei 500 amperes, 22 volts, velocidade de soldagem. Então nós conseguimos monitorar isso daí, conseguimos, lógico, setar esses valores, esses parâmetros na fonte e conseguimos acompanhar também no desenvolver da solda como é que eles estão se comportando. Então aqui no nosso cabeçote de soldagem consiste em uma tartaruga, ou seja, um carro acionado por um motor elétrico com velocidade ajustável. Então, como eu falei, aqui nós vamos ter o que? Vai ser montado o alimentador de arame, o fluxo e a tocha. A um grosso modo, como é dito, tem a tartaruga. Então você, por meio dessa regulagem de velocidade de soldagem, você consegue fazer ali um cordão com maior volume, menor volume. Então, por meio desse cabeçote de soldagem, onde nós temos esse motor elétrico, por meio da regulagem lá no nosso sistema de controle aqui, nós vamos conseguir impor velocidade de soldagem, velocidade de alimentação do arame. Então, N variáveis você obtém ali por meio então, do sistema de controle e do nosso cabeçote de soldagem. O cabeçote de soldagem responsável então pelo deslocamento da tocha e o meu sistema de controle por esses parâmetros que eu falei com vocês. Então, né, seria então o meu sistema de controle. Eu consigo setar aqui diferentes parâmetros, né? Corrente, tensão, velocidade de alimentação do arame, a velocidade do carro, aqui eu consigo colocar mais algumas variáveis. Aqui esse aqui já é um sistema mais moderno um pouco aí. Então eu consigo colocar outras variáveis, consigo acompanhar, consigo setar outras variáveis. Então consigo acompanhar, né? Então eu regulo aqui nos potenciostatos. Às vezes também posso impor aqui, né, no display eletrônico. E vou acompanhando, uma corrente de 850 amperes, uma tensão aí de 37 volts e uma velocidade de soldagem aí de 85 centímetros por minuto. Tudo bem, pessoal? Então isso aí seria o nosso sistema de controle. E aqui eu tenho aí a parte que foi chamada ali, né, esse meu cabeçote aí de soldagem, que eu tinha até voltado aquela hora achando que era o slide. Então tem aí o cabeçote de soldagem. Nele então tem o porta-fluxo aqui. Eu tenho aqui então a mangueira que vai estar direcionando para a minha tocha de soldagem. Eu tenho o sistema de recuperação, né? Então à medida que a minha tocha vai se deslocando, fazendo o cordão ali, eu vou recuperando parte do fluxo, né? Note que nós já temos um sistema aqui que ele vai recuperar, né? Às vezes aqui já faz como se fosse um peneiramento, digamos assim, né? Para tirar possíveis impurezas que existem aí, para estar retornando esse meu fluxo aqui para o meu alimentador. Aqui, junto então ao nosso cabeçote, nós temos aí também aqui, o nosso painel de controle. Então, eu tenho aqui tudo reunido nesse ponto aí. Sistemas mais modernos, né? Fontes mais modernas, aí você vê nesse formato aqui. Muitas vezes também, pessoal, nós temos aí até algumas literaturas chamam aí de trator, né? O que seria esse tratorzinho? Que eles falam de soldagem. Eu vou ter essa minha parte aqui, vou ter aí o meu alimentador aqui junto com o meu motorredutor, vou ter aqui meu porta-fluxo, vou ter a minha tocha, vai estar acoplado como se fosse um carrinho ali. Então eu posso fazer soldas às vezes automatizadas por meio desse carrinho. Vou unir chapas longas,
eu posso, em vez de ter um sistema mais moderno como esse, que são sistemas caros aí, né, eu posso ter esse carrinho, esse trator com essa parte, né, a tocha, o meu porta-fluxo, eu vou ter aí a parte do meu alimentador de arame, com as roldanas aqui, meu motorredutor, um sistema mais simples, mais barato, mas também que apresenta uma solda de altíssima qualidade. Falando aqui agora um pouco sobre técnicas de soldagem, que a gente pode ouvir, né, algumas variáveis aí que nós temos no processo, pensando principalmente aqui, né, em aumentar a taxa de deposição, nós podemos ter o que nós chamamos soldas com múltiplos arames, que eles chamam aí de Thunder Arc ou Tin Arc. Nós podemos ter o elevado stick-out, né? Nós já vimos, até nós trabalhamos, o stick-out é o que? Ele seria, eu tenho a minha tocha, aqui tenho o meu bico de contato internamente a ela, teria aí o meu arame, eletrodo, e teria aqui agora, vamos representar ele também, teria o meu arco elétrico. Então o que seria esse elevado stick-out? O elevado stick-out aqui, nós falamos de stick-out, seria essa minha distância que eu tenho, esse meu comprimento de arco, mais daqui da ponta do meu arame, onde eu inicio no arco, até o meu bico de contato. Isso nós chamamos de stick-out. Então, o comprimento do meu arame eletrodo em relação ao bico de contato, mais esse meu comprimento de arco. Isso é muito difícil de nós estarmos estimando, né, pessoal, esse comprimento aqui de arco. Mas o que ocorre? Quando a gente fala elevado stick-out, a gente pensa em, como eu falei ali, aumentar a taxa de deposição. Quando eu aumento aqui a distância, né, esse meu comprimento, e eu tenho aqui o meu arco elétrico, um comprimento maior de arame eletrodo, que eu estou aquecendo mais esse camarada aqui, né? Eu estou tendo um efeito Joule, uma resistência maior, então eu tenho um maior aquecimento, então eu tenho uma maior taxa de fusão do meu arame. Então eu acabo que aumentando, deixa eu apagar aqui só um minuto. Eu acabo aumentando que a minha taxa de deposição. Estou fundindo mais material. Então, é uma ideia desse elevado stick-out. Aumentar, então, esse meu comprimento. Aumentar o tamanho do meu arame eletrodo ali. Então, eu aumento o stick-out. Então, aumenta a taxa de fusão do arame, aumentaria a taxa de deposição. E nós temos também a soldagem de fita, né, que tem uma altíssima taxa de deposição de material, então muito utilizado, aí, como nós vamos ver aqui no exemplo mais adiante, na parte de revestimento, solda de revestimento. Então, só falando que inicialmente eu não coloquei ali, mas o mais convencional é o arame simples, né, a configuração mais comum entre todas. Normalmente as fontes elas operam muito em corrente contínua positiva, porque, ou seja, a tocha ali, o arame, ele está na parte positiva da fonte. Então, nesse caso, nós vamos ver que é a situação onde tem maior taxa de penetração para essa situação de corrente contínua. Então, é muito utilizada. E muitas vezes, igual está aqui, você trabalha muito com essa técnica de arame simples, igual aquele tanque que estava lá naquele virador. Quando você quer um passe, ali, um único passe, uma soldagem de acabamento ali, um chanfre que não é tão profundo, nesse meu único passe, você trabalha sempre mais com essa técnica do arame simples. Muito utilizado, como está exemplificando aqui, né, na soldagem de vasos de pressão. Tanques, né? Então você faz muito, são um único passe, você quer um passe de qualidade, você trabalha aí com o arame simples. Soldagem de tanques, estocagem, né, vasos de pressão, caldeiras. Então você trabalha muito aí com o processo de soldagem aí por arco submerso. Nessa configuração de arame simples, né, pessoal?
porque nós vamos ver o que ocorre, né? Porque é o arame simples. As outras configurações, vou fazer ali um Thunder Arc, vou trabalhar ali com um Team Arc, né, que é o arco gêmeo que eles falam. Às vezes você tem que ter mais fontes de soldagem, você vai ter que ter mais dispositivos, então você começa a encarecer o seu processo e uma coisa às vezes que não é necessária. Então o mais convencional é o arame simples. Mas aqui quando nós falamos agora em outras técnicas, então pensando em aumentar, por exemplo, a taxa de deposição, nós começamos aí com o arame múltiplo, o Thunder Arc que nós falamos, né? Esse Thunder Arc, o que ocorre? Eu posso ter 2 ou até 6 arames em uma única poça de fusão. Então note aí que a taxa de deposição vai ser altíssima, que é o que está aqui, né? Estamos aumentando a nossa taxa de deposição de material, porque olha só o volume de material que vai estar sendo fundido dentro dessa minha poça de fusão. E o que ocorre? Né? Muitas vezes, por exemplo, vamos considerar aqui que eu tenho 2 fios, 2 arames. Então, normalmente a gente pode trabalhar o quê? Eu vou ter 2 fontes para esse Thunder Arc aí, no caso a situação de 2 arames. A primeira fonte, eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar a primeira com um valor de corrente alto, né? E uma tensão baixa para me produzir um arco bem curto, que vai me o quê? Refletir numa penetração profunda, ou seja, eu posso botar ali uma tocha primeiro com um valor, deixa eu apagar aqui, pessoal, fazer em cima que tem um espaço melhor para nós. Por exemplo, aqui vamos considerar que a gente está com 2 arames, 2 fontes, né? 2 arames, 2 fontes para essa situação. Então posso botar aqui o primeiro arame com um comprimento de arco bem curto e um valor de corrente alto, para mim conseguir, igual está aqui, uma penetração bem profunda. E o segundo aqui eu posso colocar o que agora? Próximo, que é um arco seguido do outro. Eu posso colocar nele, nesse caso aqui, um valor de corrente mais baixa, como está sendo dito aqui, né? Só mesmo para fazer o quê? Uma uniformização. Eu vou ter o primeiro cordão sendo produzido com uma taxa de penetração alta, porque eu estou com um valor de corrente alto, e posso vir atrás com essa segunda fonte, com essa segunda tocha aí, esse arame múltiplo, né? Ou seja, produzindo o quê? Um cordão com uma qualidade muito boa, um acabamento, por exemplo, um cordão que não precisa de tanta penetração, um cordão que eu preciso que ele tenha um material mais espalhado. Então eu posso vir com uma fonte com um valor de corrente mais baixo ali, uma tensão às vezes mais alta. Então eu posso fazer essa configuração aí nesse meu sistema de arame múltiplos. Muitas vezes, né, essa primeira fonte vai aqui, por exemplo, trabalhando em corrente contínua, positiva. E eu posso ter, por exemplo, essa segunda fonte, eu posso optar em trabalhar o quê? Em corrente alternada. Para quê? Para eu não ter o efeito magnético de atração entre os 2 arcos, como eles estão muito próximos, né? Senão eu poderia ter o quê? Aquele efeito que nós chamamos aqui, ó. Eu poderia ter o que nós chamamos de sopro magnético. Sopro. Nós falamos aqui que é o sopro magnético, né? Ou seja, nós tirarmos aí a direção do arco. Então nós podemos fazer essa configuração: primeira fonte corrente contínua e a segunda fonte corrente alternada aqui, então que nós não iríamos repelir, né? Tirar, vamos dizer assim, esse efeito aí de os 2 arcos aí, por causa do efeito do campo magnético que eles se atraírem, né? Como eles são muito próximos. Tudo bem, pessoal? Então, como está aqui, né, essa técnica é muito utilizada aí na indústria naval, né, onde você às vezes tem chapas aí que você precisa, né, de fazer às vezes 2, 3 passos, ou você tem onde você pode então botar uma tocha com uma primeira característica tendo uma maior taxa de penetração, uma segunda tocha, por exemplo, aí numa fonte diferente, fazendo um cordão de acabamento. Ou, como nós vimos ali, nós podemos ter mais arames ali, mais tochas, né, trabalhando ali, além de só 2, como eu dei o exemplo aí. Continuando aqui, pessoal,
só para exemplificar como é que seria aqui o desenho, né? Nós podemos colocar, igual está aqui, né, a tocha às vezes com um ângulo de ataque, né, para ter uma maior penetração também. Isso daí varia muito de acordo com como nós vamos fazer, né? Estou deslocando aqui, por exemplo, essa minha tocha. Então esse meu ângulo de ataque que eu tenho às vezes na poça de fusão aqui, ele vai influenciar ali na penetração, maior penetração, menor penetração. Posso colocar aqui, por exemplo, essa minha segunda tocha, né? Ela vai estar empurrando, ela vai estar puxando, então eu posso fazer essas variações aí nessa técnica de arames múltiplos aí. Notem agora, nesse sistema, é como se um arame tivesse acompanhado do outro. Eu tenho uma primeira situação, regulo por exemplo, bota o primeiro arame para trabalhar com uma elevada corrente e bota uma segunda fonte, por exemplo, ali para estar operando ali com a corrente mais baixa. Muitas vezes também, pessoal, o pessoal pode até tentar configurar aí numa única fonte, mas o mais convencional, esse Thunder que as literaturas trazem ainda, o pessoal faz na realidade, na prática, com mais uma fonte de soldagem. Agora o Tin Arc, né, que nós chamamos agora de arcos gêmeos. A ideia dele também é aumentar a produtividade, mas notem aqui, né, que na minha tocha eu posso ter aqui dois arames ligados agora à mesma tocha, como está sendo ilustrado, e note que eles ficam lado a lado ali, né, na mesma situação aqui. Então por isso que nós chamamos de tin. Esse tin aqui vem da ideia de gêmeos, então nós chamamos aí de arcos gêmeos. Então a ideia dele também está aqui, né, é o que? Vai estar conectado na mesma fonte de soldagem, e a ideia é aumentar a produtividade. Estou colocando aqui dois arames, como nós até vimos no exemplo lá, aquela hora comparando esses processos. Quando nós trabalhávamos com um processo com dois arames, nós tínhamos taxas para não chegar até a 40 kg por hora, de acordo, lógico, com a intensidade de corrente, velocidade de soldagem, velocidade de alimentação do arame. Então, mas notem, né, são assim, técnicas, né, que buscam aí aumentar a eficiência de deposição, quando nós trabalhamos com isso daqui. E por fim aqui o cladding, né, nós chamamos de chapa. Cladding, soldagem de revestimento, né, onde nós temos aqui a forma de uma fita, né, o nosso eletrodo. Note que ele não tem mais ali um diâmetro de 2.4, 3.2, 6 milímetros. Note que nós temos uma fita onde está sendo feita a abertura do arco elétrico aqui. Então, igual está aqui, ó, fitas finas, né, em geral aqui, para facilitar, né, que senão você teria que ter fontes aí com correntes altíssimas, intensidade de corrente altíssima, se fosse muito espesso essa minha fita, correto, pessoal? Mas note que ela tem uma largura considerável, ela pode chegar aí de 15 até 90 milímetros de largura. Então note assim, nós não vamos conseguir às vezes ter taxas de penetração altíssimas. A ideia aqui do cladding, a ideia da soldagem quando a gente trabalha com arame aqui em forma de fita é o que? É nós termos aí taxas de altas taxas, né, de deposição. Tudo bem, pessoal? Que é o que o revestimento busca. O revestimento ele nunca busca ter uma penetração altíssima, ele busca ali ter a menor quantidade de diluição possível na superfície do meu material. Então essa aí também é a configuração que nós podemos ter na técnica de soldagem por arco submerso. Eu posso ter ali a minha soldagem utilizando a fita, né? O nosso arame, em vez de ser aquele aramezinho lá de 3, 6 milímetros, eu posso optar pela fita e muitas vezes até botar o quê? Várias fitas lado a lado ali para aumentar a minha eficiência de deposição. Os tipos de consumíveis empregados, né? Nós vamos ter então aí, né, os arames sólido, tubulares ou fitas. E nós podemos ter também agora os outros consumíveis, né? Ou seja, os materiais empregados na deposição e na proteção, os fluxos, que eles podem ser classificados em aglomerados ou fundidos. O que difere aí o que? É a forma como eles são produzidos. Então vamos lá. Os arames, né, pessoal, eles podem vir em bobinas. Essas bobinas aí elas podem variar, ó, de 10 a 200 kg. Então, como nós vimos ali, né, consumo às vezes de acordo com o processo aí, altíssimo, né? Então muitas empresas podem optar, em vez de trabalhar com essas carretéis maiores, as bobinas maiores, cada bitola, ou seja, cada diâmetro de arame ele vai ter um intervalo de corrente, que é o que está representado aqui, ó. Se eu tenho um arame de 1.6, eu posso trabalhar o que? O intervalo de corrente dele é de 150 a 400 amperes. Se eu tenho um arame aqui de 4 milímetros,
de 400 a 1000 amperes. Se eu tenho um arame aqui de 6,4, de 700 a 1600 amperes. Então cada bitola ele tem uma faixa operacional aí de valor de corrente. Isso aí nós encontramos aí em catálogo do fabricante. Cada fabricante ele vai estar sugerindo ali qual é esse intervalo de corrente de acordo com o diâmetro do nosso arame eletrodo. Tudo bem, pessoal? Fluxo, né? Nós podemos ter os fluxos aí aglomerados ou fundidos, o que varia aí a característica, né? Alguns têm algumas particularidades, vamos estar falando aqui. Mas o primeiro ponto é como é o processo de fabricação. O fluxo fundido, né? Nós vamos ter uma mistura ali, como está sendo dito aqui, dos nossos compostos, uma mistura seco. Então, depois disso, esses meus materiais, eles vão o quê? Eles vão ser levados a um forno, normalmente são fornos a arco elétrico, e vão ser o quê? Levados ao ponto de fusão, e depois você vai estar fazendo o vazamento desse meu material, e vai estar aí triturando ele, né? Você vai estar preparando uma granulometria aí, de acordo com cada especificação que o fabricante vai estar desejando. Um ponto aqui importante, quando nós falamos então de fluxos fundidos, o primeiro ponto é que eles não são altamente higroscópicos. O que é isso? São fluxos, então, que eles não têm tanta facilidade, né? Se nós, por exemplo, retirarmos ele ali e deixar eles expostos à atmosfera, eles têm, assim, eles não vão absorver tanta umidade. Quando a gente fala que um eletrodo revestido, ou um fluxo aqui no caso, ele é higroscópico, ou ele não é higroscópico, não é o caso aqui, essa ideia de não higroscópico seria uma ideia de não absorver umidade aí da atmosfera. Então esses são fluxos, isso é um ponto positivo, né? Que você não tem tanto perigo, assim, tanto para estar contaminando esse fluxo como um fluxo aí que é altamente higroscópico. Só que nós temos um ponto, uma desvantagem aqui nesse meu fluxo, nesse ponto aqui dos fluxos fundidos. O que ocorre, né? Nós não conseguimos colocar aqui a adição de elementos desoxidantes, manganês, por exemplo. Por quê, né? Devido à elevada temperatura que nós temos para estar fabricando aqui, né? Algumas literaturas técnicas trazem para nós aí que pode chegar aí, né, a 1600 graus aqui, a temperatura que é elevada para estar fundindo esse meu fluxo aí quando ele é fundido. Então isso aí impossibilita às vezes aí tá trabalhando com esses elementos aí desoxidantes durante a fabricação desse meu fluxo. Tudo bem, pessoal? Os fluxos aglomerados, eles são um pouco diferentes. Eles vão estar sendo colocados ali, normalmente, né, você vai colocar os elementos de liga, é da mesma forma ali a ideia inicial, né, da fabricação dele em relação ao fluxo fundido. Então você tem a mistura de pós secos, eles vão ser triturados, né, formam um pó fino, e junto aí você coloca, a gente vai obter uma massa, né, uma massa aglomerante, por meio da adição aí, por exemplo, de silicato de potássio. Então você mistura esse material, ele passa por uma etapa aí de pelotização, né, depois vai ao forno aqui. Olhem, né, observem que agora nesse caso, pessoal, a temperatura é bem mais baixa do que o fluxo fundido. Então aí, por exemplo, eu já consigo trabalhar com adicionar mais elementos de liga, consigo trabalhar com um fluxo, às vezes que vão ter características em termos dessa parte da composição superior, digamos assim, ao fluxo que é fundido, por causa que a temperatura que eu coloco ele aqui lá no forno, essa parte aí entre a etapa de pelotização e depois eu trituro ele após sair do forno, então note que ela é baixa. Depois disso, né, como está aqui, fiz lá, misturei a seco, fiz a massa ali com aglomerante ali, o meu silicato de potássio, misturei, é um dos elementos que é colocado. Depois disso, ele é reduzido a partículas finas, que são peneiradas e classificadas em meshes. Então, nós temos aí várias classificações. Vamos ter fluxos, tanto fundidos como aglomerado também, eles se enquadram dessa minha classificação em meshes. Então, eu posso ter fluxo com granulometrias mais grosseiras, assim como eu posso ter fluxo com granulometrias que são mais finas. Por exemplo, quando nós vamos ver um exemplo aí, às vezes soldagem de materiais,
que vão formar muitos vapores, não é interessante trabalhar às vezes com fluxo que tem uma granulometria tão fina, porque pode ficar o que? Retido ali e não conseguir liberar durante a solidificação esses gases. Mas voltando aqui aos fluxos aglomerados, olha as características então agora dele. Altamente higroscópico, ou seja, ele é um fluxo que vai absorver muito mais umidade. Mas já tem um ponto positivo que nós conseguimos aqui, né, colocar elementos desoxidantes e elementos de liga também, né, ou seja, nós vamos estar aí conseguimos fazer, quando nós trabalhamos aí, realizar com fluxo aglomerado, né, um controle ali de possíveis contaminações que existem na poça de fusão, nós conseguimos retirar mais facilmente e nós conseguimos fazer também uma aproximação, né, conseguimos melhorar o depósito nosso por causa dos elementos de liga. Escolha, solidifica e é de fácil retirada, maior proteção da poça de fusão. Então ele tem algumas vantagens em relação ao fluxo fundido, tá, pessoal? A AWS também, então nós podemos classificar como fluxos fundidos e fluxos aglomerados. A AWS, ela também ali classifica esses meus fluxos, de acordo com a nossa Sociedade Americana de Soldagem, né? A AWS aqui, ela vai classificar o que? Em fluxos neutros, em fluxos ativos e em fluxos aí ligados. Os fluxos neutros, eles são ideais para soldagem de materiais espessos, ela fala, e deve ser utilizado sobre metal livre de oxidação, ou seja, né, eles são fluxos, nós fôssemos parar para analisar, né, eles não têm tanta interação ali com a poça de fusão. Por exemplo, né, se eu tenho ali um metal de base que tem às vezes uma determinada quantidade de oxidação na superfície e eu faço a soldagem, por exemplo, ele pode ter uma dificuldade maior de fazer essa limpeza, de fazer essa desoxidação. Então, é o que ele fala aqui, né? Metal deve ser livre de oxidação. Então, ele não tem assim tanta participação dos elementos que tem nesse meu fluxo. Os fluxos ativos, nota que agora eles têm um teor maior, aí, como está sendo dito aqui, de manganês e silício na sua composição. Esses elementos eles têm uma maior reatividade, eles têm uma participação, e uma das finalidades desses caras lá na poça de fusão é o que? É fazer um efeito aí de desoxidação, tirar possíveis elementos, desoxidar, fazer uma limpeza na minha poça à medida que ela vai se solidificando. Então, o metal de base pode se encontrar oxidado. Lógico, pessoal, não é que ele pode estar cheio de óleo, ele pode estar cheio de oxidação, não. Mas ele pode ter, às vezes, um teor mais considerável de oxidação, que esse fluxo ele consegue trabalhar melhor. E agora nós temos os fluxos ligados também, que ela classifica o quê? Que são fluxos que têm elementos tanto desoxidantes, como foi o exemplo do manganês e do silício, como ele tem também elementos de liga. Então, se nós conseguimos aí um fluxo aí que tem um teor maior de elementos de liga, às vezes o que ele vai refletir para nós aqui, né? Que é uma propriedade importante para nós na solda, né? A solda, ela tem que ter tenacidade, né? É uma das propriedades mais observadas numa junta soldada é a tenacidade, que é a capacidade do material absorver ali durante as deformações, naquele cordão de solda meu, ele absorver ali essa quantidade de energia que a junta vai estar exposta. Então aqui, ó, fluxos com maior acidez, tem como nós calcularmos isso, determinarmos. Eu vou tentar trabalhar com vocês isso daí, essa parte aí que é importante lá quando a gente fala de metalurgia de soldagem. Fluxos com maior acidez, eles depositam maiores teores de oxigênio ali. Então, acabam não sim, sendo tão interessante. O pessoal fala que é o melhor um fluxo ali o que tem a maior basicidade, né? Quando a gente fala que o fluxo ele com maior acidez, eu estou depositando às vezes maior teor de oxigênio ali, então não é interessante. Então, é o que eu estou falando aqui, né? A tenacidade ela acaba sendo impactada, né, pessoal, aqui por meio desse fluxo. Um fluxo que tem muita acidez, ela vai influenciar, vai reduzir a tenacidade, principalmente por causa dos efeitos que nós temos ali da participação, às vezes, do oxigênio dentro desse meu cordão de solda. Alguns pontos, né, importantes que a gente deve considerar na seleção, então, do fluxo. O fluxo, como eu falei, ele é um dos pontos-chave ali para você, em termos da propriedade mecânica do nosso cordão de solda. Conhecer então esse índice de basicidade, muitas vezes o fabricante vão trazer, então quanto mais baixo a acidez for, eu vou ter cordões com maior tenacidade, tendência de maior tenacidade. Facilidade de operação, porque alguns fluxos aí eles podem dificultar. Eu estou soldando uma chapa ali
que ela tem um teor de oxidação, ela está gerando uma quantidade de gases ali debaixo do meu fluxo, à medida que vai fundindo, muito alto. Se eu trabalhar com fluxo que ele tem às vezes uma granulação muito fina, ele vai dificultar às vezes a minha operação. Por quê? Ele vai estar dificultando ali, eu estar liberando, por exemplo, aqueles gases, vai estar gerando várias continuidades no meu cordão de solda. Da mesma forma ali também pode impactar às vezes na corrente, né? Na medida como a corrente ela é transferida também, algumas literaturas trazem isso daí. Então você tem que observar essas características, principalmente, por exemplo, ali, em termos da parte operacional, como aquele fluxo pode estar influenciando. Higroscopia, né? Eletrodos, os fluxos aí, a parte, quais fluxos que absorvem mais umidade, quais absorvem menos umidade. Tendência de transferir oxigênio para a solda, que está ligada ali na acidez, como eu falei. E possibilidade de conter elementos desoxidantes e de liga. É um ponto importante, né? Porque desoxidante, evitar possíveis problemas, uma porosidade ou algumas inclusões que possam ter ali, para ter essa limpeza por meio desses meus elementos desoxidantes. E elemento de liga, a ideia principal deles aí no meu fluxo é o ajuste aí da minha composição química do meu metal de solda, agregar propriedade mecânica aí. Eu preciso fazer um revestimento aí sobre a superfície, quero fazer um revestimento duro. Então, qual o fluxo que é mais apropriado? O fluxo, pessoal, é extremamente importante. Às vezes você pode aplicar um fluxo ali, você pode estar com o seu arame eletrodo correto, mas você pode aplicar um fluxo ali que não tem nada a ver e sair uma propriedade mecânica, sair uma característica na sua solda totalmente diferente do que é esperado. Então é um ponto importante aí na parte do processo de arco submerso, é o fluxo. É você avaliar corretamente qual é o melhor fluxo para a sua aplicação ali durante a soldagem. Um ponto que a gente sempre trata é a forma aí, né, as especificações, como nós vimos lá, por exemplo, para soldagem aí, por eletrodos revestidos de aço carbono, especificação AWS A5.1, para a parte aí de soldagem, por exemplo, com processo MIG-MAG, né, o GMAW generalizando aqui, nós vimos AWS A5.18, aqui para o arco submerso, vamos falar a classificação para aço carbonos, mas temos alguns outros materiais, mas a ideia sempre é basicamente a mesma. Note, né, que nós temos um conjunto de 8 dígitos, digamos assim. Nós temos aí então a primeira parte aqui, que ela vai estar relacionada à classificação do fluxo, F e os 3 dígitos, e a minha segunda parte aqui, que ela vai estar aí relacionada com a minha classificação do meu arame, do meu eletrodo nu ali, ou do meu eletrodo tubular, que a gente pode trabalhar também aqui. Então vamos lá. O primeiro bloco ali, então, o FXX, é relativo à classificação do fluxo, enquanto o segundo, a do eletrodo. Então vamos lá. Obviamente, o primeiro ali, o F, vem de fluxo, né, pessoal? O segundo dígito, então, note que a propriedade aqui, diferente lá dos outros consumíveis, ela está sendo dada porque a propriedade da solda ali, ela está sendo dada pelo meu fluxo. Então, o meu segundo dígito aqui, ó, ele indica o limite de resistência, o quê? A tração ali do meu corpo de solda. Frisando aqui, né, pessoal, que isso daí não é ali a junta soldada. Eu pegar, por exemplo, um aço 1020, fazer uma soldagem, fazer um corpo de prova de tração e puxar, tracionar esse meu material e avaliar ali o metal de base e o metal de solda. Não, isso daqui é uma característica exclusiva ali de um metal de solda. 100% ali sendo feito com o arame e o fluxo. Bem, pessoal, então, ó, o segundo dígito, ele vai caracterizar ali, então, se eu tivesse aqui, igual está sendo representado, F6, está dizendo que o quê? Limite de resistência entre 60.000 e 80.000 PSI. Vamos lá agora para o terceiro. O terceiro, ele indica como é que foi conduzido os testes. Se tiver um A, como soldado, ou seja, soldou, retirou, confeccionou o corpo de prova e ensaiou, fez ali para uma tração, então aqui indica como soldado, não foi feito nenhum tratamento posterior. Se tiver agora aqui nesse momento, então F6P, se eu tivesse um F6P, então fluxo 60 a 80.000 PSI, o P ele estaria falando ali que foi tratado termicamente pós-soldagem. Então ali provavelmente o fabricante aqui, né, nesse nosso aí terceiro dígito,
ele vai falar, foi feito um tratamento térmico de alívio de tensão, foi feito algum tratamento específico nesse meu corpo de prova, de acordo, então você vai ter aí o teste, como é que ele foi conduzido, que foi realizado aí nesse meu corpo de prova. Beleza, pessoal? Depois aqui, ó, nós temos aí agora o quarto dígito. Ele se refere aqui o que? A temperatura que efetuou o ensaio de impacto. Normalmente, né, o pessoal pede aí para fazer a menos 30 graus Celsius. Essa é a minha temperatura do ensaio de impacto. Tudo bem, pessoal? Agora aqui o eletrodo. De eletrodo, normalmente, ele é de arco elétrico, né? O sexto dígito, então, quinto dígito de eletrodo, o sexto dígito. As letras, pode vir aqui então, EL, um exemplo, se fosse L, indica-se que o que? Os teores aqui que eu tenho de manganês. Então, L, low, eu tenho aqui médio, e eu tenho aqui o H de high, né? Então, isso daqui classifica o teor que eu tenho de manganês presente no meu arame eletrodo, que são elementos desoxidadores, né, pessoal? O sétimo dígito, ele vai falar a composição química que eu tenho aí por meio da tabela, tá, pessoal? Por meio de fabricante, qual a composição química que ele vai estar depositando. Esse arame ele tem tantos por cento de manganês, tantos por cento de silício, tantos por cento de carbono, tantos por cento de ferro. Então é baseado no fabricante, mas esse sétimo dígito, ele vem para nós aí para ilustrar a composição química do eletrodo. E o oitavo dígito, ele indica que na realidade é a fabricação desse meu eletrodo, como é que foi. Quando ele fala que foi acalmado ao silício, ou seja, durante a fabricação desse meu arame aqui, se ele foi acalmado ao silício, se vier esse oitavo dígito, ele relaciona, ou seja, esse arame durante a sua fabricação ele teve uma etapa de desoxidação, foi trabalhado uma etapa aí de desoxidar esse meu arame eletrodo. Silício e manganês, como eu falei, né, são elementos aí que têm principalmente ideia de efeito de desoxidação. Tipo de arame, foi o que a gente falou. Isso daí a gente tem que selecionar de acordo com a nossa propriedade, de acordo com a característica que nós desejamos da solda, qual propriedade mecânica, qual é a composição química do meu metal de base que eu vou estar desejando. O diâmetro do arame aqui, como nós vimos, existem vários diâmetros, aí variando de 2 mm até 6,4 mm. Então isso daí vai de acordo com o equipamento, pessoal. Se eu tenho uma fonte ali que faz apenas até, por exemplo, 750 amperes, não adianta eu querer colocar um arame lá de 4 mm, por exemplo, que tem um valor alto, um range alto, porque eu não vou conseguir estar tendo uma fusão eficiente desse meu arame. Granulometria do fluxo, foi o que eu falei com vocês, né? Para soldagem com valores altos de corrente acima de 1000 amperes, não é recomendado uma granulometria tão grosseira, porque esse fluxo ele acaba auxiliando também na condução ali, né, da corrente. Então, se for uma granulometria quando você tem valor alto de corrente, é interessante trabalhar com uma granulometria que seja mais fina. E chapas, já tratamos isso daí, que tem muita oxidação, às vezes é interessante trabalhar com uma granulometria maior, para o que? Permitir que esses vapores sejam liberados ali da região da minha poça de fusão e não se deposite ali, gerando descontinuidades como porosidade ou outras aí. Algumas variáveis operacionais, né? Nós temos aí no processo de soldagem aí por meio do arco submerso. Nós temos aí corrente de soldagem sempre aqui no topo, né? Que é a principal característica na maioria dos processos de soldagem aí, né? É o carro-chefe aí para obtermos aí uma qualidade no nosso cordão de solda. Tensão de soldagem seguida aqui também, né? Também extremamente importante. Velocidade de soldagem também, né, pessoal? Velocidade de soldagem nós vamos ver aí, principalmente pensando aí no aporte térmico, ela é uma das variáveis aí, juntamente com tensão e corrente. Esse trio aí forma aí a nossa energia de soldagem, né, o aporte térmico que a minha junta está sofrendo, e a extensão do eletrodo. Pode haver mais algumas, mas essas são as principais aí, tá, pessoal? Então, a corrente vai estar ligada diretamente aí, o que? Na penetração do meu cordão de solda e na taxa de fusão do material também. Então, é um parâmetro que deve ser assim, às vezes, antes de iniciar, existe fazer um procedimento, avaliar, né, se você não conhece, é a primeira vez que você está soldando, porque ela é diretamente ligada em penetração e taxa de fusão.
Falando aqui de corrente, nós vamos ver que pode existir corrente contínua, então eu posso trabalhar nessa minha soldagem por água submerso e eu posso trabalhar com corrente alternada. Quando a gente fala de corrente contínua, então a gente pode ter ela aí, como eu disse inicialmente. Nós podemos ter aí, ó, a corrente contínua sendo dividida aqui na corrente contínua positiva e na corrente contínua negativa. Quando nós temos então a corrente contínua positiva, que nós chamamos de corrente contínua polaridade reversa, CCPR+, ela é recomendada na maioria dos casos, é a mais utilizada. Por quê, né? Nesse caso, é a que tem a maior quantidade de penetração no meu metal de base. Quando eu trabalho com a fonte, que ela é uma fonte de corrente contínua, e eu aplico aí, ou seja, quando nós falamos aqui, né, corrente contínua, polaridade reversa, que eu toco, ou seja, no caso aqui o meu arame, né, ele é positivo, o meu eletrodo, lá na tocha, vou botar aqui entre parênteses, eu estou com a configuração saindo da fonte ali no positivo, eu sempre vou ter essa característica de maior penetração no meu cordão de solda. E muitas vezes é uma característica buscada, né? Você tem a penetração aí, principalmente quando você fala de água submersa, que você pensa em soldagem aí de chapas espessas, soldagens brutas aí, né? Quando eu falo em corrente contínua, polaridade direta agora, CCPD-, o que ocorre nesse caso aqui? Nesse caso, o meu eletrodo, vou botar aqui na tocha, né? Eles estão ligados lá no polo negativo da fonte. Então, nesse caso, eu tenho aí, ó, uma taxa de deposição superior à obtida aí pelo processo, ó, como está sendo representado aqui, ó, na corrente reversa, ou seja, corrente contínua positiva, e na minha corrente aqui direta. Note que então, que foi o que eu falei, eu vou ter, na corrente contínua positiva, uma penetração maior. Note aqui, ó, que ele está depositando aí 2/3 aqui do meu cordão. Então estou tendo uma penetração de 2/3 no metal de base. E estou tendo uma deposição aqui, ou seja, o reforço do meu cordão de 1/3. Quando nós invertemos, né, pessoal, nós trabalhamos aqui com esse cara, então eu vou lá e coloco a minha fonte para trabalhar em corrente contínua polaridade direta. Então, aumento aqui, ó, note que agora eu inverti. Eu estou tendo uma taxa de deposição maior, ou seja, um cordão com maior volume. Esse cordão também, observe que ele espalha mais, né, ele tem uma maior largura aqui, em relação ao meu primeiro cordão. Ele tem uma largura bem maior. E note que a penetração aqui dele diminuiu, ela ficou com 1/3 só. Então, esses são os efeitos aí da corrente contínua que eu posso obter de acordo com o que eu configuro ali a tocha, né? Se o arame ele vai ser positivo ou se o meu arame ele vai estar com a parte negativa aí da fonte. Então, como está aqui, ó, soldas de filete, às vezes, que você não quer tanta penetração. Solda de revestimento, muito desejado isso aqui, né, pessoal? Essa configuração aqui, então, direta, polaridade direta, porque o revestimento, normalmente você quer fazer uma camada de material sobre a superfície do seu metal com um volume considerável, para uma posterior usinagem ali que você vai estar fazendo. E você quer que aqui no meu metal de base, para não ter tanta variação de propriedade, que eu tenha a menor quantidade de diluição possível. Então note que é o que ocorre nesse caso aqui, né? Por revestimento isso é ideal. Eu ter aqui a menor diluição possível em relação do meu metal de adição no meu metal de base, que é o que não ocorre aqui, né? Que eu tenho uma diluição muito maior do meu metal aí de adição no meu metal de base. Então aqui eu posso ter às vezes uma propriedade totalmente diferente, às vezes que não é buscado no revestimento. Locais, às vezes, que você necessita de baixas taxas de penetração também, você pode aplicar, então, esse tipo de corrente. Mas frisando que o mais convencional, né, pessoal, é nós trabalharmos sempre aqui com eletrodo positivo.
Corrente alternada ela vai apresentar um meio termo, né? Por causa do... Como ela é uma onda, né? Ela fica invertendo ali. Hora negativo, hora positivo. Durante o desenvolvimento. Deixa eu apagar que esse troço ficou feio demais. Já tratou isso aqui, já falei em sala com vocês. Mas eu tenho uma característica mista do cordão, porque como ela fica invertendo ali, né, o ciclo. Então sempre, né, ela fica invertendo. Então você produz um cordão ali com 50% das características ali. A tensão, né, diretamente proporcional agora, o outro, falamos aí da corrente, fechamos aqui na corrente alternada. Falando então da tensão agora, pessoal, é outra característica importante, né, diretamente proporcional ao comprimento do arco, né, quanto maior a tensão, maior o comprimento de arco. Então, quando eu aumento essa tensão, eu pego ali, influencio na largura, né, que como nós sabemos, ali, se eu estou aumentando o comprimento do meu arco, tem aqui a minha tocha, se eu aumento eu faço o quê? Como o arco aqui tem um formato de cone, eu estou aumentando aqui essa largura do meu cordão de solda. Então tem um cordão de maior largura, diferente se eu tiver aqui um comprimento de arco que é menor. Eu vou ter um cordão de menor largura. Quanto maior a tensão também, pessoal, maior acaba sendo o consumo de fluxo. À medida que eu vou aumentando cada hora mais esse meu valor aí de tensão, eu vou tendo um consumo às vezes muito alto, né? E vou influenciando em percas, desperdício a toda da quantidade do fluxo. Então também existe aí valores ideais. Nós vamos estar vendo até que existem uns gráficos ali que você consegue estipular, digamos assim, o valor ideal de corrente e tensão para você estar fazendo a soldagem. Então aqui, ó, quando eu aumento muito também, eu tenho uma transferência muito grande de elementos de liga, às vezes até vou agregar propriedades ali que não eram desejáveis durante a minha soldagem, como eu estou botando um teor muito grande de elementos de liga na minha poça de fusão. Velocidade de soldagem, vou voltar aqui, né? Se eu tenho uma redução da velocidade de soldagem, o aumento da velocidade de soldagem produz uma redução nas dimensões do meu cordão, lógico, por causa que aqui no caso, né, pessoal, o que ocorre, né? Se eu estou diminuindo ali a minha velocidade, na realidade estou aumentando ali, né, a minha velocidade, estou tendo menos concentração, estou fundindo menos material, então estou deslocando mais rápido a minha poça de fusão. Velocidade excessiva sempre que pode ocasionar principalmente mordeduras, como também às vezes, se for uma velocidade muito excessiva, uma falta de fusão também no meu material, pode provocar porosidade. Então, ela é um parâmetro muito importante também. E está ligado diretamente, como eu falei, no aporte térmico. Não adianta também colocar uma velocidade extremamente lenta, porque você vai botar uma quantidade de aporte altíssimo e às vezes também vai gerar uma zona termicamente afetada imensa nesse seu material. Você pode gerar N tipos de descontinuidade depois, né? Esse material pode ficar suscetível a trinca, então não é interessante. Você pode ter um empeno, distorções, você pode estar introduzindo, né, se você tiver uma velocidade de soldagem também muito lenta, uma quantidade de tensões residuais muito alta no seu metal, à medida que ele vai solidificando. Então também não é interessante. Aqui nós falamos também, né, que velocidades excessivamente baixas, né, você produz um cordão na forma de chapéu. Então não é interessante, foi o que eu acabei de falar ali, né? Esse cordão aí em forma de chapéu, o que seria, né? Na forma de chapéu você tipo assim tem um ponto para onde é transferido as gotas, né? Você faz a transferência ali, fica igual uma cabeça de cogumelo, digamos assim. Então nesse ponto aqui, ó, você acaba tendo uma concentração muito alta de tensões. Então esse material pode ficar suscetível, por exemplo, a trincas, né? Nós falamos isso daqui já, né? Se eu aumento aí, né, a distância do bico de contato à peça, eu aumento ali o meu eletrodo, então eu aumento a resistência, é questão do efeito Joule, e eu acabo tendo que, então, eu tenho uma taxa maior de fusão do arame. Bem, pessoal? O fluxo também é um ponto importante. Você não pode deixar a camada, igual está sendo dito ali, né, muito fina,
porque você pode ter uma proteção deficiente, você pode deixar ter o contato com a atmosfera, você pode induzir aqui, né, o hidrogênio, como está sendo dito aqui, ó, que pode ter um contato com a atmosfera ali. E por fim também, se você botar uma camada muito espessa ali, também não vai resolver nada. Você vai estar consumindo uma quantidade de fluxo maior, tal, então não é interessante você botar nem muito, mas nem pouco, porque pode, por exemplo, induzir o hidrogênio. O hidrogênio ele tem aí, nós chamamos aí de fissuração a frio, ele pode gerar uma descontinuidade aí que ela pode vir se manifestar até 48 horas depois aí da solidificação do seu cordão de solda. Então, fragilidade para o nitrogênio, né? Por quê? É outro ponto também, se for muito por quantidade aí de fluxo, eu posso deixar exposto ali o meu cordão à atmosfera. Eu posso formar aqui nitreto de ferro, né, durante a minha soldagem. Então o nitreto de ferro ele é extremamente, tem a dureza muito alta, né, um material extremamente frágil, então eu posso fragilizar também o meu metal de solda. Então é um ponto importante aqui, principalmente pensando numa camada aí muito fina de fluxo. Aqui só um gráficozinho representando, né, para soldagens aí de juntas de topo, ou seja, juntas, por exemplo, uma junta aqui, uma chapa aí de, sei lá, 10 milímetros aqui, duas juntas de topo. A representação então de um parâmetro ideal, né, de estabilidade entre a tensão e a corrente. Um gráficozinho a gente poderíamos ter aqui, chutar, né, obter, né, na realidade alguns valores. Ou para uma junta de filete, né, uma solda de filete, representada por meio de uma junta aqui de ângulo, uma junta T, uma solda de filete. Então alguns pontos aí que seriam ótimos, digamos assim, né, de valores de corrente e tensão aí. Então, um gráficozinho só mesmo para representar aí. Às vezes a gente poderia arbitrar alguns valores aí nesse gráfico, de acordo com corrente e tensão que nós desejamos e o tipo de junta, né. Aqui, né, pessoal, o processo de soldagem por arco submerso, como nós vimos, principalmente quando nós vamos fazer soldagens aí, né, que vão ter passes de raiz, como está sendo representado aqui nessa minha junta, onde nós temos o meu chanfro. Muitas vezes você quer que tenha penetração total aqui nesse ponto, né? Esse primeiro passe aqui da raiz, esse cordão, ele penetre, ele tenha, não tenha nem falta de fusão e também tem uma penetração ideal aqui no meu metal. Como nós falamos, né, o processo de arco submerso, ele é um processo aí que o que? Ele tem altíssima penetração. Por causa, lá como nós vimos, né, as características, principalmente de altas intensidades de corrente que podem ser trabalhadas. Isso é um problema que às vezes na junta, quando você vai fazer a raiz, né, quando você tem uma intensidade de corrente muito alta, você pode ter uma poça de fusão muito fluida ali. Então você pode ter o que? Às vezes escorrer, ou você pode perfurar isso daí. O que o pessoal faz muito, né? Então uma solução que eles têm, como está sendo a penetração, para esse problema típico. Por quê, né? Suportar o metal fundido na raiz. Isso se torna um problema nesse processo, que eu acabei de dizer que poço às vezes fica uma temperatura mais alta, então para mim suportar esse primeiro passo se torna muito difícil aqui na minha junta. Então, algumas soluções. É o emprego de fluxo sobre a raiz, nós jogarmos fluxo aqui durante a soldagem, fazer digamos assim, um ponto para ele, tipo uma almofada ali para o meu cordão de solda mira que a gente vai desenvolvendo. É um tipo de procedimento que pode ser feito. E o outro aqui, o pessoal bota esses suportes aí, né, cerâmico, o backing que eles chamam aí. Cerâmico suporta altíssimas temperaturas, né, um material cerâmico aí que, com essa ideia de ter, né, vai estar exposto a altas temperaturas, se coloca esse meu material aqui, por quê? Porque ele está tipo, suportando, então, à medida que eu for desenvolvendo esse meu cordão de solda aqui da raiz, o backing aí, né, esse meu material cerâmico, ele vai suportando esse meu material no estado líquido aqui. Então eu consigo ter a penetração desejada, eu não deixo que esse material escorra e consigo fazer um passo de raiz com qualidade. É uma maneira. Então o pessoal pode substituir pelo fluxo, mas muita gente também pode trabalhar com esse backing cerâmico aqui. Note que temos diâmetro 8, 10, 12 milímetros. Tudo bem, pessoal? E uma outra forma também, né? O pessoal coloca aqui um cobre junta não fusível. Coloca o material aqui, muitas vezes faz até de cobre mesmo. Vamos dizer que fosse uma junta aqui em V.
Só para ficar mais ilustrativo. Em vez de ser esse chanfre aí, duplo V. Eu posso colocar aqui debaixo esse meu material de cobre. O pessoal chama até na área de cobre junta, né? Coloco ele aqui. Esse meu cobre entre as duas peças. Então, quando eu for desenvolver o meu passe aí de raiz, o meu primeiro cordão, né? Eu não vou ter esse problema da poça de fusão escorrer aí e ficar aí um cordão, às vezes com falta de penetração ou com a qualidade ruim aí na minha raiz. Então eu coloco, na hora que eu for soldar aqui com a minha tocha, vou ter meu arame aqui, à medida que eu vou desenvolvendo esse meu cordão, o que ocorre aqui, né? Vou representar a poça aqui com um tom meio azul para ficar diferente. À medida que eu vou desenvolvendo esse cordão, eu vou manter ele aqui. Então meu cobre junta vai suportar e não vai deixar que esse material aqui, como é dito, ele é um material não fusível, ou seja, não vai se fundir. Então ele suporta essa minha poça de fusão e garante que eu tenha uma boa penetração aqui na minha raiz. Então nós podemos trabalhar, são técnicas operacionais que são comuns também aí, né? Usar esses dispositivos, esses recursos aí para soldagem aí com o meu processo de arco submerso. Outras técnicas que nós temos também, né? Às vezes para aumentar a taxa de deposição, por exemplo, aqui, né, pessoal, é trabalhar aí com um arame aquecido separadamente aqui, um pouco adiante da poça de fusão. Esse meu arame aí, ele já vai entrar aquecido por resistividade, né? Então ele fica conectado não no arco, mas próximo, então ele já aumenta a taxa de deposição. Como eu tenho um arame que está aquecido, na hora que o arco chega ali próximo a ele, eu já vou aumentando. Eu consigo possibilitar também, além do meu arame lá, meu eletrodo, eu consigo colocar esse arame aquecido para aumentar a taxa de deposição. Eu posso colocar aqui também fluxo de pós metálicos. Os pós metálicos também aumentam aí a taxa de deposição. Eu posso misturar o fluxo, ou eu posso colocar à frente o fluxo. Lógico, não é um pó metálico qualquer, um fluxo de pó metálico qualquer. Tem diferentes tipos de composição química aí que vão dar um ajuste químico. Só que um ponto importante, né, ele vai aumentar aqui, como está sendo dito, a taxa de deposição quando eu coloco ali junto no fluxo, ou coloco junto aqui, por exemplo, na região do chanfre ali, eu deposito esse meu pó metálico, eu vou aumentar, beleza, a taxa de deposição, só que um ponto, eu vou variar, porque a minha questão da minha corrente. Porque na hora que eu coloco ali, a corrente elétrica ela vai ser o que? Ela também vai estar sendo conduzida por meio desse meu pó metálico. Então isso aí vai influenciar nas características ali dinâmicas do meu sinal, ou seja, vai influenciar no meu arco elétrico. E eu posso ter também aqui a adição de um arame frio, que eles falam. Uma técnica, esse arame adicional não conduz corrente elétrica e é alimentado continuamente sobre a escória. Podendo ser maciço ou não, é uma ideia também de às vezes melhorar a taxa de deposição aí do meu processo. Por fim aqui, pessoal, nós temos aí uma técnica de chanfre estreito chamada Narrow Gap. Como é que funciona isso? Ela é muito utilizada para chapas espessas, essa minha técnica Narrow Gap. E aqui tem até um comparativo aí, é um processo de arco submerso, 3 processos aqui sendo 3 tipos de junta diferentes, uma com um ângulo aqui de chanfre de 60 graus, eu tenho uma aqui, ó, um ângulo de chanfre de 16 graus, e eu tenho um ângulo de chanfre aqui de 1 grau. Notem, né, que isso aqui está até citado aqui pela ESAB, né, o fabricante. É um dispositivo deles aqui, né, que eles fizeram o exemplo aqui, mas a técnica também outras pessoas aplicam. Note que a tocha ela tem uma característica construtiva totalmente diferente, mas aqui nós temos um comparativo. Iniciou-se os 3 juntos. Então, lá embaixo, no primeiro cordão, a técnica Narrow Gap, o cara foi aplicando os cordões, ele realizou 100%. Na hora que ele chegou em 100%, faltava ainda, ó, no processo aí, vamos dizer assim, mais convencional, para esse ângulo de chanfre de 60 graus, 70% para ser soldado, numa chapa aí que ela tinha, acho que era 100 milímetros. Para o meu ângulo aqui de 16, faltava 36%. E eu já tinha feito aqui com essa técnica aí do chanfre estreito, né? Às vezes um trinco, algum problema que nós temos aí, né, pessoal? Nós podemos aplicar esse sistema aqui, né? Então note que aqui ele chegou em 100%, olha só, 100% aqui faltava 36% ser executado ainda, de material ser depositado, e aqui faltava ainda 70%, né? Então é uma técnica que o pessoal chama ela de chanfre estreito,
e pode ser aplicado aí por meio do meu processo de arco submerso também. Tudo bem, pessoal? Aí nós temos algumas referências bibliográficas que foram utilizadas. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a nossa próxima aula.